Ai, gente. Alô? Ai, apareci. Vocês estão me ouvindo? Ai, não dá pra colocar esse. Sim. Tá. Então, a gente vai dar início ao evento de decolonialidade e gênero sob a perspectiva Gente, um minuto, calma. Desculpa, gente. E antes de tudo, eu vou fazer minha descrição visual para as pessoas que têm alguma deficiência visual. Eu sou extremamente branca, porque eu não pego sol. Eu uso óculos, eu tenho cabelo preto. O meu fundo agora tá com um negócio roxo, azul, não sei muito bem. E o meu cabelo é liso e tá molhado. E a gente é o Coletivo Leolinda, da Universidade de Direito Mackenzie. A gente nasceu no curso de Direito na Universidade Presbiteriana, mas hoje a gente expandiu e a gente está abrindo para abranger outras pessoas, para poder incluir o máximo de pessoas que a gente conseguir. E eu vou dar a palavra pro Leonardo, como eu avisei anteriormente, a Jaque ela vai entrar um pouquinho atrasada, porque ela está chegando do voo, então ela falou para ele assumir a primeira parte. Boa noite, Leonardo, pode falar. Olá, boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, de poder estar aqui dialogando com vocês, fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, trans, barbudo, bigodudo também, careca. Estou com uma camisa... Qual é essa aqui, amor? Roxa. Cor da camisa, da minha camisa. Grenar? É Grenar? É Grenar. Grenar. Estou com fundo adaptado, com algumas imagens em azul, vermelho e bege, E primeiramente eu acho que eu vou fazer uma contextualização muito no sentido brasileiro, porque eu vi que vocês postaram lá no Instagram um contexto mais global no que diz respeito ao transfeminismo. Então, acho que eu vou fazer um aparato mais brasileiro. E acabou de sair um artigo meu, da Jaqueline e da Anne Monteiro, exatamente sobre esse tema, na perspectiva das transmasculinidades. É um artigo que saiu, acho que foi mês passado ou retrasado, uma coisa assim. E vou jogar aqui no chat, que vai ser a base da minha fala e que está disponível nesse link aqui. Ó. Tem que jogar primeiro em outro lugar para abrir. Está publicado na revista dos Estudos da Transhomocultura, da REBER, que é a revista a qual a professora Jaqueline faz parte da associação, que é a Associação Brasileira de Estudo da Transhomocultura. Eu também faço parte como segundo secretário. E essa associação tem essa revista científica. E esse saiu nesse dossiê. Inclusive, é um dossiê sobre... deixa eu falar o nome certinho aqui. Dossiê temático sobre gravidez, aborto e parentalidade nas transmasculinidades. Está organizado só por pessoas transmasculinas, mas tem contribuições também de pessoas cis, juntamente com pessoas transmasculinas, e mulheres trans, travestis, enfim. Então, a base da minha fala vai ser esse artigo aqui, onde eu faço exatamente isso, Eu e a Jaqueline e a Anne, a gente tenta, primeiro, entender aonde está e onde se coloca, primeiramente, esse transfeminismo das transmasculinidades, que seria um transfeminismo específico das transmasculinidades mesmo, e dos homens trans. Mas para falar disso, a gente teve que voltar um pouquinho para explicar quem começou esse debate aqui no Brasil. Muitas poucas pessoas sabem, mas quem começou a falar sobre isso aqui no Brasil foi a Aline Freitas, que é uma ativista paulistana. Não sei se ela mora ainda hoje em São Paulo, eu conheço ela pessoalmente. Mas ela que começou a falar sobre isso aqui, junto com Haley Kass,
né, que também é uma pesquisadora, tradutora, né? E, posteriormente, a Jaqueline Gomes de Jesus, isso aí, a Aline Freitas, acredito que foi lá pela final de 2009, 2008, início de 2010, por aí assim, quando ela começou a publicar textos na internet falando sobre transfeminismo, né? Dialogando muito com o panorama internacional. E a Haley Cass, com Viviane Vergueiro também, né? Começaram a divulgar, a disseminar essa temática, né, através do site Transfeminismo, que existe ainda hoje, também junto com Bia Pagliarini, né? E em 2014 ou 15? 2014, Jaqueline lançou o Transfeminismo, Teorias e Práticas, esse livro aqui, né, que já dialogava com a perspectiva transmasculina, já que tem a, a contracapa, né, a parte de trás aqui, assinada pelo João Nery, o saudoso João Nery. Tem um artigo do André Guerreiro, capítulo, né, do André Guerreiro, onde ele fala especificamente sobre despatologização uma perspectiva transmasculina. Enfim, ela já tem pessoas trans, pessoas cis, enfim, nesse livro, mas a ideia principal que a Jaqueline quis trazer, ela organizou o livro, é entender que o transfeminismo ele parte de uma prática, né, através de uma prática onde a gente se instrumentaliza para fomentar certas teorias, né? Por isso que é teorias e práticas. Então, bebendo muito do feminismo negro, né? O transfeminismo ele bebe do feminismo negro, e é o feminismo das pessoas trans no geral, qualquer pessoa trans, né? Independente, né, da expressão de gênero, se é mulher trans, homem trans, travesti, pessoa não binária, enfim, né, é o feminismo das pessoas trans. E existe uma discussão muito interessante e complexa, onde as pessoas tendem a entender muito, no debate, principalmente, né, a presença de mulheres trans e travestis nessa discussão, né, por ser feminismo e tal, né, e o feminismo ser a luta das mulheres, né, por direitos civis e tudo mais, e direitos, e existe um estranhamento quando pessoas transmasculinas reivindicam também esse lugar. Então, o que aconteceu em 2014, já existe há muitos anos, em 2014, quando o movimento organizado transmasculino estava se organizando de forma orgânica aqui no Brasil, criou-se um grupo lá no Facebook, a gente não usava Facebook, onde a gente problematizava algumas dessas questões, né? E algumas delas a gente entendia que caberia no debate transfeminista, né? O nome do grupo é Construindo o Transfeminismo nas Transmasculinidades, que foi criado em meados de 2014, né? E no ano de 2015 aconteceram muitas coisas aqui no Brasil, em relação à temática transmasculina principalmente, que contribuiu para que a gente pudesse perceber o quanto que as pessoas transmasculinas também poderiam fazer uso do transfeminismo também nas suas demandas, né? Tanto a questão do ENAT, que foi o primeiro encontro nacional de homens trans, né, onde já se previa aí um núcleo específico transfeminista dentro desse encontro, né? Depois acabou que acho que não foi para frente, mas dentro do encontro foi pensado nesse núcleo específico das transfeministas dentro do ENAT para as transmasculinidades, né? Mas acabou não prosseguiu. E dentro desse grupo acontecia conversas, né, onde as pessoas conversavam e cada um falava, né, o que percebia que seria interessante. Hoje esse grupo ele não existe, ele está lá parado, mas ele quase ninguém fala nada, né, porque ficou em desuso, caiu em desuso. E cada vez mais a gente começou a perceber, não de forma
organizada, mas muito no movimento individual de várias pessoas transmasculinas se colocando enquanto transfeministas, e algumas não se colocavam, algumas pessoas transmasculinas não se colocavam enquanto transfeministas, mas existia todo um movimento, e existe um movimento, né, que é nessa direção. Né? Não existe, por exemplo, talvez, como ainda hoje não existe um movimento específico de homens trans ou transmasculinos que vão demandar isso politicamente, no sentido assim, político, orgânico. Não existe. Mas existe homens trans, pessoas transmasculinas que se colocam dessa maneira. Só não é uma coisa orgânica, que nem, por exemplo, o movimento de mulheres trans travestis, que já tem há anos. Né? Mas existem movimentações nesse sentido. Né? Então, a agenda, por exemplo, para exemplificar, a agenda da discussão do transfeminismo das transmasculinidades, né, ele tem ligação com diversos temas, como, por exemplo, a gestação paterna, né, que é a gravidez de homens trans, né, a paternidade trans, né, a questão do aborto, que para homens trans é muito complexo mesmo, porque não tem algo legal que ampare um homem trans, por exemplo, que retificou o nome, como que ele vai fazer se ele não quiser gerar, se ele for estuprado e não quiser gerar, como que vai ser, porque não tem uma legislação que proteja ele. Né? Porque mudou o nome legalmente, né, ele passa a ser lido como um homem na sociedade. E isso é muito complexo. Né? A questão do aborto, tem a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né, onde também não se tem nada, nenhuma diretriz legal, né, nenhum amparo legal, não só para pessoas trans, né, para outras pessoas também, mas principalmente para pessoas trans não existe nada em relação a isso. Não existe, por exemplo, banco de coleta, né, de material, onde possa guardar material genético para posteriormente quem quiser ter filhos biológicos, né, como já existe em países aqui da América Latina, isso já acontece, da própria ideia da transgeneridade, né, mas aqui no Brasil ainda não. Então, quem pode pagar para fazer, acaba fazendo. Quem não pode, faz de forma caseira. Mas a forma caseira nem sempre dá certo. Né? E aí também, quando se faz de forma caseira e consegue ter o filho, né, consegue engravidar, tem a questão também da, do registro civil. Né? Que a certidão de nascido vivo tem questões relacionadas a esse documento. O STF ele deu uma normativa, dizendo que agora, assim como essa certidão de nascimento, né, a certidão de nascido vivo também sairia com filiação, não teria mais aquela ideia de pai e mãe. Mas isso ainda está em processo, né? Isso aconteceu, se não me engano, no ano passado ou no retrasado. Então, isso ainda está acontecendo, está mudando. Então, vão existir ainda muitos casos de transfobia onde isso vai ser negado. Né? Vão existir ainda bebês nascidos de homens trans ou de pessoas trans, ou que tenha pessoas trans envolvidas com a filiação errada, né? Infelizmente. Mas, em Salvador, o Theo Breno, que é um dos homens trans que também é pesquisador, ativista, né? Foi um dos que levantou essa bandeira e já tem jurisprudência lá em Salvador sobre esse caso. Né? Mas ainda é muito também complexo. Então, essa também é uma outra demanda que a gente pode chamar, né, em relação a isso. As próprias formas de se relacionar com as pessoas, no sentido de demandar essas perspectivas de família, para além das famílias tradicionais, né? Casais trans, de homens e mulheres trans, travestis, né? Casais de gays com homens trans, homens cis, né? Casais de mulheres trans, travestis com mulheres cis, mas uma perspectiva transmasculina, muito mais pensando assim, por exemplo, homens trans que se relacionam e querem gerar filhos ou querem adotar, né? A adoção também entra nisso, né? Porque é uma demanda também específica que a gente coloca então como transfeminista. E também a possibilidade de se resguardar de certas violências em relação a relacionamentos mesmo, né? Existe casos de estupro, casos de violência, casos de questões relacionadas
que homens trans vêm passando e que muitos não falam, né, por diversos motivos, né, mas isso vem acontecendo. Então, existe toda uma ideia pensada que ela não é organizada no sentido político, mas ela está no pensamento das transmasculinidades brasileiras, e as pessoas transmasculinas e homens trans têm fomentado discussões sobre isso, seja em pesquisas, né, científicas, acadêmicas, como textos de site, de blog, internet, redes sociais. Isso tem aparecido, né? E tem outras demandas também, como a questão prisional, homens que são privados de liberdade, como que é isso. Existe uma agenda específica que demanda a agenda transfeminista das transmasculinidades no Brasil, né? E para citar aqui algumas pessoas que falam sobre esse tema, né, a gente tem aí um dos pioneiros, por estar no livro, que é o André Guerreiro, né, e o João Nery, né? O João Nery é um dos principais, né, disseminadores da visibilidade transmasculina no país, né? E através dessa visibilidade, não apenas, mas principalmente, né, ele também ajudou a fomentar esse tipo de transfeminismo transmasculino, né? Ele rodou o Brasil falando sobre a agenda trans brasileira e sempre falava das transmasculinidades. O João Nery, que tem alguns livros publicados, dentre eles o mais conhecido, Memórias de um Transsexual 30 anos depois, né, do João, que, dentre o que ele escreveu, é um dos mais conhecidos. Tem o último, que foi o póstumo, o Velhice Transviada, né? Mas tem outros, como os Vidas Trans e a segunda edição do Memórias, enfim. Como eu falei, tem o André Guerreiro. Vamos ter também outras pessoas que vêm pensando. Bruno Santana, que é um querido irmão que pensa muito na perspectiva da educação e na perspectiva das transmasculinidades negras, assim como eu também. Professor também Guilherme Almeida, que já vem, que é um dos pioneiros dentro do meio acadêmico sobre as questões relacionadas a, a, tanto direitos da população LGBT como um todo, né? Porque ele é formado em serviço social, ele é professor da UFRJ, mas ele trabalha com a diversidade sexual de gênero num contexto amplo. Só o fato dele estar nessa posição já há muito tempo, né, já garante aí um lugar de referência para ele e ser uma das primeiras pessoas a fomentar esse tipo de discussões no ambiente acadêmico, enquanto homem trans, né? Tem o Benjamin Braga, Benjamin Almeida, o Benjamin Braga, né, conhecido Benjamin Almeida Braga, enfim, que é o Benjamin da UFMT, professor da UFMT, que também já vem falando tanto na dissertação dele como na tese, quando ele fala de cuidado em saúde das transmasculinidades, hospitalidade, envelhecimento, ele vem falando também nessa perspectiva transfeminista. A gente tem o Eric Seja, que defendeu a dissertação dele né, de mestrado, falando sobre o debate trans no esporte, mas que também tem uma pegada transfeminista, visibilizando esse tema também, né? O Vicente, que é um rapaz que é da administração, eu até participei da banca dele, esqueci o primeiro nome dele agora, mas ele é um que tem o TCC dele sobre direitos sexuais e reprodutivos, e ele também fala sobre isso. Não poderia deixar de falar do Cauê de Assis, que ele tem um artigo publicado em revista Estudos Transviados, onde ele pergunta exatamente isso, se um homem trans não pode ser transfeminista. Né? Então, acho que tem bastante gente, fora muitos outros por aí. Esse foi apenas alguns do que eu falei. Tem o meu material também, que eu sempre falo, sobre, enfim, transmasculinidades negras, saúde transmasculina, pessoas trans no esporte, que são agendas também que perpassam por essa temática. Mas, visibilizando especificamente, quando eu falo de saúde transmasculina, na questão do direito à ginecologia, né, do acesso ao Papa Nicolau, e tudo isso que diz respeito à saúde dos corpos com vulva, né, e da dificuldade que existe, né, em acessar esses especialistas. Né. Então,
o transfeminismo, nessa perspectiva, ele ainda é muito invisibilizado, né? As pessoas têm uma dificuldade que é meio que... É uma dificuldade que é meio que orgânica, porque as pessoas logo estranham o fato de homens estar legitimando, determinando e reivindicando essa perspectiva, né? Não entendem que o transfeminismo não tem a ver com uma questão específica de ser homem ou mulher, e sim com uma perspectiva trans, né? Vai demandar a agenda trans. Então, muitas das ações que a gente coloca nas nossas falas, nas nossas escritas, né, acadêmicas ou não, vem de uma prática, né, que a gente vem fazendo, mesmo que de forma separada, né, cada um fazendo de um modo, ou pensando de um modo, né, vem dessas ideias, dessas práticas que a gente coloca no papel e visibiliza de outras formas, né? Então, a gente também bebe aí do feminismo negro, né? Uma perspectiva transmasculina negra. A gente vem bebendo das ferramentas e das ideias das masculinidades negras, muito entendendo que somos parceiros e passamos por violências específicas que em algum momento vão se encontrar. Existem as diferenças por serem homens cis, né, das masculinidades cisgêneras negras e das masculinidades negras, mas vai existir violências específicas que os homens trans vão se encontrar, né, com os homens cis negros. E esse livro aqui, que é o livro que eu organizo, das masculinidades negras, narrativas plurais em primeira pessoa, o qual eu organizo junto com o Bruno Santana e o Verso Conceição, a gente traz aqui diversos relatos de 22 autores, todos eles homens trans negros e transmasculinos negros. Nessa perspectiva, a gente diz que esse livro é um livro especificamente da narrativa transfeminista das transmasculinidades negras. Tá? O meu capítulo é exatamente falando sobre como que se dá a identidade transmasculina negra no Brasil, né, que passa por essa violência. Ele deixa de ser objeto enquanto ideia de mulher negra racista na sociedade, né, para ser uma ameaça enquanto leitura racista de homem negro na sociedade. Isso só um homem trans preto vai passar, né, esse tipo de violência. Então, é uma demanda também, quando a gente pensa, por exemplo, uma ideia de cuidado e saúde, pensando no cuidado da saúde mental, da nossa saúde emocional, né? Perceber esse tipo de coisa faz parte desse cuidado e também cai na agenda transfeminista por a gente também demandar essas perspectivas no sentido tanto de se proteger, mas também de visibilizar essas violências para que elas sejam minimizadas. O livro é muito nessa pegada, assim, pelo menos o meu capítulo, mas os dos meninos também, é de visibilizar que isso vai acontecer e que a gente tem que se proteger, porque a gente pode passar por isso, e provavelmente vai passar, né? Então, é muito nessa ideia. A professora Jaqueline já chegou. Um beijo, Jaque. Eu estou falando aqui da perspectiva transmasculina, tá? Falei um pouquinho do contexto nacional, das que vieram antes, né? Falei de quem começou, falei isso. E falei, a minha fala é o capítulo, é aquele artigo nosso, tá? Que eu estou falando. E aí, assim, só para terminar, se vocês depois pegarem um artigo para ler, tem lá exemplos, né, e fala relatos de homens trans que engravidaram, né, homens trans que são pais biológicos, homens trans que tanto fizeram de forma natural, né, ou de outras formas, né. E a última questão que eu queria trazer é o debate sobre a questão de pessoas que menstruam, usar a palavra pessoas para poder incluir e não excluir, como algumas pessoas, né, entenderam, né, de forma errada e transfóbica. Quando a gente fala pessoas que menstruam, em nenhum momento... E isso também é uma demanda estritamente transfeminista, transmasculina, porque a gente quer entender numa perspectiva de não excluir, porque não é porque a gente tem essa leitura, né, começa a ser lido como homem, que a gente deixa de ter, né, certos genitais, a gente deixa de ter vagina porque está sendo lido como homem, a gente deixa de ter a nossa história, a gente deixa de acessar o ginecologista, não deixa de passar, inclusive, misoginia, porque o que é oriundo do feminino, né, quando a gente fala que é homem trans, a gente passa a
sofreu o que a gente chama de transmisoginia. É a pessoa querer tocar no nosso peito para ver se a gente tem peito, até no genital para ver o que tem no genital. E isso é uma transmisoginia, sabe? Então, assim, fora outros exemplos, trouxe esse para contextualizar. Então, a nossa vida não é apagada por isso. A gente entende que existe toda uma historicidade e luta das mulheres, todas elas, em prol do feminismo. E a gente não quer tomar o lugar de ninguém. A gente quer estar do lado para também as pessoas perceberem as nossas demandas, né, enquanto transfeministas, e perceber que a gente não quer atrapalhar, a gente quer unir, né? A gente quer fazer um diálogo de inclusão, porque quando excluir a gente, né, estão excluindo os corpos que também já são super vulnerabilizados socialmente, né? Então, é muito, muito nesse sentido. Uma ideia de inclusão e não de exclusão. Homens vão ter vagina, homens vão engravidar, e isso tem que ser naturalizado, né? Essa ideia binária de não perceber isso, né, acaba machucando pessoas, né? E eu ainda quero acreditar que o feminismo não é para machucar ninguém. É para ter uma inclusão e uma perspectiva de democracia, né? Então, é isso. Eu acho que já falei a beça, Jaqueline, vou passar a palavra para ela agora. Oi, gente, boa noite, estão me ouvindo? Consegui agora. Desculpem o atraso, viu? Obrigada, Léo. Já fez uma super introdução aí para o pessoal e já explicou muito, né, do que a gente tem produzido, do que a gente tem pensado. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Parabéns para vocês por essa iniciativa, tá? Heloísa, que fez contato, acho que tá. Quem mais está aqui, que é envolvida no grupo? É que eu não tive a oportunidade de ver a apresentação de vocês. A Maria Eduarda também. Eu, Duda. A Duda. Tem a G também. Tem a G também. Sim. Acho que o resto que tá de fora. Mas muito obrigada pela presença dos dois, viu? De nada. Então, assim, vocês querem que eu aborde uma questão específica? Porque algumas questões que o Léo colocou, eu ouvi em parte. Eu não sei o que vocês querem que eu direcione, ou se é uma fala mais aberta. Pode ser uma fala mais aberta. Se você quiser fazer uma coisa mais específica também, você que toca, tá bom? Bem, então, pessoal, o Léo, ele trouxe vários tópicos, e aí ele lembrou também desse livro aqui, e vocês pediram, né, como material para reflexão, que é o Transfeminismo, Teorias e Práticas. Essa aqui é a primeira edição, de 2014. Ele foi fruto de uma série de trabalhos que foram apresentados no Fazendo Gênero, de 2013, em Santa Catarina. Todo ano, a cada 4 anos, na verdade, em Florianópolis, tem o Fazendo Gênero, que é um encontro internacional sobre gênero. Eu propus o simpósio temático, na época, era 2013, era o simpósio temático Feminismo Transgênero ou Transfeminismo, que a gente ainda estava construindo no Brasil uma ideia de nomenclatura do que significava esse feminismo, que no livro mesmo eu falo que é um feminismo de fronteira. Então, vem de uma forma de construir, na época, toda uma construção. Foi muito interessante, pessoal, porque, assim, a gente já tinha uma consciência da importância do protagonismo de pessoas trans nesse processo. Nós tivemos muitas dificuldades, principalmente a organização do evento. Nem tanta gente que nós somos pessoas trans, mas principalmente o congresso, de fazer, por exemplo, eu fui convidado para uma mesa redonda sobre transfeminismos no Brasil, tá? E eu fui convidada para compor com colegas, inclusive mediadora, que eram pessoas cis. Então, assim, já foi uma questão estranha e que eu acho que era daquele momento. Hoje eu sei que seria muito mais estranho do que foi. Mas eu entendo perfeitamente que foi aquele contexto.
E a abertura das colegas do Fazendo Gênero, eu gosto de destacar, foi importante para consolidar a importância daqueles trabalhos que foram apresentados para a gente avaliar do que a gente estava né, pensando como organização do pensamento transfeminista. Chegou no Brasil uma forma de pensar de influência anglo-saxã, do pensamento norte-americano, do transfeminismo, até o termo que a gente usa hoje. Claro, tem forte influência dessa terminologia mesmo, né? Em inglês é transfeminism. Então, a gente acabou adotando também. Foi o que aconteceu, lembro que o Léo falou do nosso saudoso amigo, do João Nery. O João usava muito transhomem, exatamente por causa dessa transcrição, né, direta do inglês. Ele viveu essa transcrição, essa forma de se colocar, que no Brasil normalmente seria homem trans. E ou pessoa transmasculina. Mas poderia ter ficado, mas não ficou, no corrente, essa ideia de transhomem, como poderia ser transmulher, o que seria muito estranho também, né? Para a gente, nossa fala corrente no português do Brasil. Ou feminismo trans, a gente acabou colocando como transfeminismo. Então, são questões culturais nossas, como a gente acabou adaptando aqui, nesse diálogo muito forte com os Estados Unidos. Nós tivemos, inclusive, acho que é bom salientar, não é porque era um pensamento que estava entrando que havia uma coerência. Eram diferentes formas de pensar e muitas pessoas se apropriaram e que usaram de forma muito criativa. Eu acho, sabe, Léo, que a gente já teve um momento mais criativo nessa apropriação do transfeminismo, né? Que as pessoas pensavam mais em ideias e colocavam como transfeminismo coisas que eu diria assim, não necessariamente isso é transfeminista, né? São pensamentos de pessoas trans, que não por serem de pessoas trans necessariamente são transfeministas, né? Não é porque eu sou uma mulher que necessariamente eu sou feminista, né? Não é por ser uma pessoa trans que necessariamente eu sou feminista, ou seja, transfeminista. Mas eu acho que foi muito rico. Muita gente que, inclusive, se identificava como ativista trans, se colocava como transfeminista também. Mesmo que ainda não tivesse uma leitura profunda, não tivesse uma discussão, a gente estava construindo isso. Então, foi muito fascinante. A gente, nessa época já, pessoal, já tinham várias vertentes. Isso que é interessante. Eu sempre fui da vertente que eu entendo o transfeminismo como uma forma de ver o mundo, né? Eu faço sempre a metáfora do óculos, aqui dos passarinhos, né? Porque o passarinho com óculos 3D do Brasil, né? O pardal está olhando esse passarinho 3D, né? Que é essa ideia de gênero, né? Gênero como uma forma de ver o mundo, como óculos que todo mundo usa, mas nem todo mundo sabe que está usando óculos. E pelos trabalhos e até pela publicação do livro, o fato do André Guerreiro ter entrado mostra que a gente já tinha uma consciência da importância, pelo menos essa vertente que eu defendo, não só de pessoas cis que compõem boa parte do livro, né? A gente teve dificuldade de ter mais pessoas trans no livro na época. Eu até queria muito a Rieli Kais aqui, nem na segunda edição não consegui, porque ela é uma das pioneiras, se não a pioneira, junto com a Aline Freitas, do pensamento transfeminista no Brasil. Então foi um desafio, ainda não consegui, quem sabe, a próxima edição, né? A comemorativa de 10 anos, que vai ser ano que vem, 10 anos do livro. Mas conseguimos André Guerreiro, entrando na questão dos homens trans. E o André, ele estava fazendo o doutorado dele com a Berenice Bento, lá na Federal do Rio Grande do Norte, e conseguiu produzir esse trabalho assim, muito importante da perspectiva dos homens trans, fazendo uma leitura transfeminista. Então, isso acho que marca uma posição deste transfeminismo representado aqui nesse livro, que vai redundar nisso que o Léo trouxe, que a gente tem uma produção conjunta que entende que o transfeminismo ele é importante não só para os homens trans, né? Mas para repensar não só as feminilidades, como em geral as pessoas pensam, que seja só feita por mulheres ou por pessoas femininas, né? Ou transfemininas, mas por qualquer pessoa. E isso inclui homens e homens trans. E, particularmente, uma coisa que a gente já falava aqui, a presença dos homens trans é fundamental para que a gente possa construir um transfeminismo
mais completo, né? Mas não só por isso, também para potencializar a potência, é meio redundante, né? Mas é isso, é para potencializar a potência dos homens trans, de trazer novas discussões sobre a masculinidade. Eu acho que potencializa os próprios homens trans no diálogo com homens cis. E logo que eu comentei sobre o livro com o João Nery, ele me falou assim, Jaque, o transfeminismo tem que incluir os homens trans. Aí eu falei assim, pois é, mas não precisa o transfeminismo incluir, não precisa dar autorização para ninguém. Não tem carteirinha. Eu acho que os próprios homens trans têm que ocupar esse espaço, né? Tem que produzir nesse espaço. E aí eu convidei ele para escrever a contracapa. Então, a contracapa também tem essa presença transmasculina, que é do João Nery. E o João, ele falava do transfeminismo como um feminismo ousado, né? que ele recomendava esse livro para qualquer pessoa, leitor que tivesse interesse pela pluralidade e a dimensão do que é humano. Ele pensava muito sobre isso. Não era só sobre pessoas trans, era sobre o humano. Ampliar sua visão sobre direitos humanos, se tratando de sociedades multiculturais como as que vivemos hoje. E aqui ele falava, inclusive, do Viagem Solitária, ele estava destacando muito na época. Era a segunda versão de um livro anterior que ele tinha feito, que fez muito sucesso até na época da ditadura, que foi o João ou Joana, né? Memórias de um Transsexual, que depois vai ser o Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois. Então, gente, para falar o seguinte, não é novidade, pelo menos, desse transfeminismo que a gente trabalha, pensar as masculinidades. Não sou eu que estou pensando, necessariamente está aí o Léo para produzir, tem pessoas construindo homens trans, são pesquisadores pensando. E assim, a gente constrói juntos, né? A gente faz essa interlocução juntos. Foi muito questionada, o que é normal, o que é normal. Por quê? Como é que pode, né? Em visões que eu acho que são reducionistas sobre o próprio feminismo, dizendo que não poderia ter presença de homens trans ou de pessoas cis pensando junto do transfeminismo. Eu não acho que é uma propriedade de alguém. Eu acho que é uma forma geral que eu gostaria que todo mundo tivesse um olhar transfeminista, como eu gostaria que todo mundo fosse, né, adotasse um olhar do feminismo negro. Não quer dizer que todo mundo é negro só porque advoga feminismo negro, ou que é trans porque advoga transfeminismo. Então, faz parte não ser consenso, né? Então, eu acho muito interessante também, ao mesmo tempo que se fala muito de diversidade e de pluralidade, as pessoas gostam de colocar no plural os termos, até o próprio feminismo, ou transfeminismo, coloca como feminismos, outros feminismos, mas eu vejo muito o desejo do consenso, o desejo do ter que concordar com todo mundo. Quem discorda é mal visto. E isso é muito ruim para a produção de um pensamento crítico, como a gente faz. Não é necessariamente que o outro pensa diferente, ele é o inimigo, ou ele tem que estar numa lista da Inquisição de quem pensa diferente de mim é inimigo do movimento, né? Ou qualquer movimento negro, mulheres, trans. Então, a gente tem questões sociais também na leitura sobre o transfeminismo, e que eu acho que a gente tem avançado bastante recentemente, né, Léo? Com produções dos homens trans, em diálogos transfeministas. O Léo já citou vários colegas. Eu me lembro como foi bom o encontro com o Vicente Tchalian, lá da Federal do Mato Grosso. Ele fez um trabalho muito bom sobre arte transfeminista. Eu convidei ele para um dossiê da revista Gênero, da Federal daqui da Federal Fluminense, da UF, e aí eu vou passar o link para vocês desse dossiê, que foi o dossiê Jovens Vozes Trans, que a gente publicou nessa revista, Jovens Vozes Trans. E outras pessoas produziram também, né? Mas eu destaco do Vicente, porque foi muito interessante. E outras, por exemplo, tem um artigo que eu falo sobre feminismo interseccional, que está no primeiro número da REBE, que é a nossa revista da associação que a gente dirige, né, Léo, da Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura. E esse artigo ele fala exatamente sobre, dentro de um estudo, um diálogo sobre o transfeminismo como um evento interseccional, até um artigo que não se propõe a ser didático, no sentido de ficar explicando
bases da interseccionalidade, eu não fico citando lá a Kimberly Crenshaw, já vou direto ao assunto para falar do que a gente está dizendo, esse diálogo, estou pressupondo que as pessoas sabem, né, que tem outras que constroem, para focar na pesquisa que foi feita lá, de jovens e de outras pessoas trans pensando o transfeminismo, que incluía, né, homens trans pensando o transfeminismo. Tá? Então, tem uma produção e tem gente produzindo, pensando isso há um bom tempo, não é novidade, né? Não é inventar a roda. Muita gente coloca as coisas hoje como se estivesse inventando a roda, porque ou não leu, ou leu e não está citando, não está referenciando. Gosto muito desse trabalho, e o Léo também tem essa experiência, porque poderia ser um trabalho autoral. As pessoas têm muito essa fascinação do autoral. Ele é um trabalho autoral, mas coletivo. Eu acho isso muito potente. Ele é um trabalho de Brasil e Portugal, de pessoas de diferentes lugares. Acho muito potente. Mas são várias questões da recepção que a gente pode discutir depois, né? Como o que impacta mais na recepção das discussões. As pessoas têm um desejo muito grande hoje dessa coisa da autoralidade, que muitas vezes apaga as construções anteriores, né? E quem tem feito, quem tem desenvolvido. Mas faz parte desse processo. Um livro que eu acho fundamental, que me marcou muito para perceber uma transição, além das produções que o Léo já colocou, ele certamente já falou do livro que o Bruno, o Natan e o Nicolas fizeram, esse aqui, o Corpos Transitórios, Narrativas Transmasculinas, né? Vou ter até um debate, sem sei se você sabe do outro, com o Ariel, ótimo. Com o Nicolas, não, com o Natan. Natan, a gente vai estar na Casa das Pretas, no sábado, dia 26, dialogando sobre os dois livros, tá? Porque, por mais que esse livro seja velho, e esse já está ficando velho na perspectiva, né, das pessoas, se a gente passa de um ano, já é velho para muita gente, né? A gente vai estar dialogando sobre isso, porque, por estranho que pareça, muita gente nunca acessou os dois. E o marco central, eu acho que é a produção, que é o foco, né, que o Léo está reforçando, que é Outras Masculinidades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa, que o Léo organizou com o Bruno, né, com o Vércio, tá aí, arrasou, Ariel. Além de outros que eu nem coloquei aqui, mas eu acho que... Ai, obrigada. Mas eu acho, assim, que tem uma particularidade dos homens trans, que é uma preocupação que eu vejo muito, e que é muito saudável, eu acho, para as masculinidades trans, e que para as masculinidades cis fala muito, de um diálogo em primeira pessoa, mas ele é coletivo. Que é algo que eu, mais ou menos, tentei fazer aqui no transfeminismo, que eu acho que fizeram com maior eficácia nesses livros. Acho que conseguiram fazer uma coletividade mais potente, sabe? Dos outros, eu vejo muito isso, né? Uma produção coletiva muito constante, que eu acho muito saudável, acima de tudo, até saudável, tá? Além de promover e estimular outros colegas que estão pensando, forma um ecossistema de cuidado, que às vezes eu acho que entre mulheres trans e travestis, que eu vejo na minha leitura, às vezes, em função de não só transfobia internalizada, como as pessoas colocam, mas também muito da lógica que o machismo coloca com relação a mulheres, a questão da competição, entendem? Se eu faço um livro como esse, e a colega faz um outro, as pessoas acham que a gente está competindo. Então, é uma coisa muito difícil que a gente, para desafiar essa construção que é do machismo, de competição entre mulheres, que a gente nem está competindo, mas as pessoas leem assim. Que eu vejo que na questão dos homens trans, pelo menos pode ser uma ilusão minha, mas eu vejo que as pessoas não veem como competição. Então, tem várias intersecções aí também, de gênero, de raça, e de identidade de gênero. Léo colocou ali no chat muito importante, algo muito importante. Um artigo que a gente fez para a Folha de São Paulo. E aí é um debate que a gente pode fazer depois. Nada contra a Djamila, alguém que a gente admira muito, que tem a sua produção, que tem um impacto, que gera um certo trabalho, mas quanto ao tema dos direitos sexuais e reprodutivos de pessoas transmasculinas e de homens trans, a gente discordou. E a gente continua discordando porque não houve
um posicionamento público de mudança de perspectiva. Como se não importasse a nossa opinião, tá posta, e aí rolam, né? A gente não tem o mesmo impacto, por exemplo, né? Então, a maioria das pessoas vai chegar no Léo, vai chegar em mim, vai chegar em vocês, e aí, o que você achou da atividade de Jamila? Nem sabem do nosso. E isso eu sei que, se para mim já incomoda, imagina para o Léo, imagina para outros homens trans, né? Mas faz parte desse processo de lidar com toda uma máquina de mídia e que está, e aí é uma coisa que eu concordo muito e que eu tenho falado, e eu tenho denunciado na internet, que outras pessoas têm repercutido, do movimento global antitrans, pessoal. O primeiro alvo, o alvo mais fácil deste movimento, que não é em si antitrans, ele é uma outra coisa, ele é um movimento fundamentalista, ortodoxo, que, primeiro, a sua face mais fácil é atacar trans, por isso que ele se torna antitrans, tá? Não é que o objetivo deles final é atacar pessoas trans, o objetivo final é determinada exclusão, e para isso eles nos utilizam como massa para essa exclusão. É um movimento que, infelizmente, tem sido muito bem sucedido na Grã-Bretanha, em boa parte da Europa. Eu acho cada vez mais que a Grã-Bretanha tem sido um lugar perigoso para pessoas trans, perigoso, com regressão de direitos. Eles se inserem, e aí eu digo eles no masculino, mas tem parcerias com várias mulheres, especialmente feministas radicais transfóbicas, tá? Inclusive na academia, estão na academia, principalmente que eu gosto de pontuar, na Espanha, e que é estranho, mas é sintomático, onde você vai encontrar uma política queer que você não acha em outros lugares. No Brasil não faz sentido falar de uma política queer, na Espanha faz. Mas é lá na academia da Espanha que estão grandes referências feministas que são transfóbicas, tá? Interferindo na Espanha. Reino Unido, nas políticas de Estado, retirando direitos. Na Itália, agora, se não me engano, já estão tirando direito, por exemplo, vou chegar lá na Itália, vou primeiro falar das pessoas trans. Nos Estados Unidos, hoje, nós temos refugiados, a gente está num grupo de pesquisa, da pesquisa Smile, de saúde mental, o Léo pode até pôr o link, né, da pesquisa aqui do Brasil. A gente conversa toda semana com as colegas norte-americanas, e lá, vocês podem ter certeza, já temos, e eu falei isso numa reunião, vocês têm refugiados trans. Vocês têm refugiados trans que estão se movendo de um estado para outro dos Estados Unidos. Eu gosto de falar isso para tirar uma ilusão que as pessoas às vezes têm de Estados Unidos, né? Terra da fantasia. Mas se em certos estados, nós que estamos aqui, a gente pisa na Flórida, onde tem um monte de brasileiro, tá? A gente pode sofrer muito, né? Inclusive perder pais de crianças trans, perder o direito sobre seus filhos. Isso tem acontecido no Texas, Flórida. Pessoas estão se movendo de diferentes estados. E isso é um país que se propaga como o exemplo da democracia no planeta. Ao mesmo tempo em que nos abre oportunidades para ocupar espaços por meio da mídia, do marketing, da campanha de diversidade, que a gente não teria. Nossas grandes produções trans são norte-americanas. Viram esse dilema? A gente está no filme, a gente tem produção, a gente tem pose nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a gente é um país onde há estados, pela forma da federação, mas que tem refugiado trans, gente. E isso, muita gente aplaudiu, né? Inclusive no Brasil, e vai inserir nisso que o Léo colocou ali, das pessoas trans nos esportes, que vai ser também outra ponta de lança dessa estratégia fundamentalista. E é muito sensível à área do corpo, do esporte, por razões até meio óbvias que a gente pode elaborar, né? Estamos falando de um espaço que é a base da generificação, que é o corpo. E os esportes, eles são um território fundamental para reafirmar estereótipos de gênero. Então, quando corpos trans ocupam esse lugar, eles estão fragilizando essa lógica pacífica, entre aspas, do domínio sexista generificado dentro do esporte. Né? E isso, independentemente da pessoa trans estar totalmente adequada em termos hormonais e anatômicos à idealização
de como deve ser esportista do gênero feminino ou masculino, né? O Léo tem muito mais exemplos para dar de esportistas de alta performance que foram excluídos simplesmente porque um exame de hormonal deu um valor diferente, ou outras questões. Então, eu acho que também tem um diálogo muito grande com a questão do doping, né? A idealização do falseamento, do enganar a lógica esportiva do esforço próprio. Ou seja, como se as pessoas vissem no contexto e aí é uma viagem até filosófica, né? No contexto do esporte, pessoas trans são usuárias de drogas, na cabeça dela drogadas, tá? São pessoas que não deveriam estar nesse lugar de saúde, porque, na visão delas, seriam as pessoas doentes, tá? Então tem um jogo aí também ideológico muito forte. Também, tem um documentário que o Léo colocou, Homens Invisíveis. Ele tem um protagonismo muito forte para visibilizar aqueles que, até recentemente, boa parte eram ditos como as sapatão masculinas nos presídios. E que quem teve a oportunidade de ir em presídio, vai ver que sempre uma presença, né, colocada como feminina, sapatão, isso está no imaginário social. Vejam TV Pirata. Quem já viu TV Pirata? Levanta a mão. Sabe o que é TV Pirata? Tá. TV Pirata. Vocês deviam ter visto. Lá tem uma figura, eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar. TV Pirata. Eu acho que é porque tem uma questão geracional. TV Pirata não é da nossa geração. Exato, mas exatamente por isso que eu estou falando. E é importante rever presenças sexo, gênero divergentes para entender que as pessoas não se colocavam necessariamente com termos, mas que a gente pode lê-las dessa forma. E aí eu vou falar de um personagem da TV Pirata, que o Brasil via toda semana, que era feito pela Cláudia Raia. Eu vou pegar o nome aqui. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí, paciência, que isso aqui é bem didático. Que é super didático. A gente está abrindo no meu Globoplay aqui, peraí. Tonhão, deixa eu ver se está abrindo. Eu vou compartilhar para vocês o Tonhão. Procure ver depois. Deixa eu ver, estou compartilhando, vocês estão vendo? Tela, janela, guia. Procurem, Tonhão. Não está aparecendo, não. Agora foi. Tá aí, né? Tonhão. Então, Tonhão é o personagem da TV Pirata. Olha a chamada, é muito interessante. É Presidiária. O TV Pirata era um programa humorístico inteligentíssimo, tá? Que ele tratava de temas gerais, né, daquele momento saindo da ditadura, e um personagem que era popularíssimo era o Tonhão, tá? O nome era Tonhão, que era uma das presidiárias, só que não era feminina. E aí é pensar se ela, como o Anderson Bigode Rezer era vista, esse é um imaginário de presidiário, o Anderson Bigode Rezer não era tratado como um homem, era lido como uma lésbica masculina. Se vocês lerem A Queda para o Alto, ele se afirma ali como homem, tá? Não era uma coisa que a gente está falando dele, ele se afirmava. Veja aqui na TV Pirata, eu vou pôr o Tonhão para vocês. Ele não seria lido hoje como homem trans? Novo Natura, todo dia, toda noite. Deixa eu tirar a propaganda aqui. Melhor e cuida da sua pele. Nossa, aí. Novo Natura, todo dia, toda noite. Te ajuda a dormir melhor enquanto cuida da sua pele, com ritual pré-sono comprovado por especialistas. Todo dia, toda Patrocínio noite. da Natura, Uma inovação da Natura para você. Agora, quem vê Cláudia Raia assim, toda linda, toda montada, nem lembra o visual que ela exibia quando foi presidiária no TV Pirata. Ah, é mesmo? Que a única corzinha que o Tonhão... É Tonhão, né? É Tonhão? É. Tonhão usava em seu rosto era o pretinho básico de suas olheiras.
ou roxo hematoma, né? Que era a cara da Suzy Miller. Exatamente. Tanto charme e delicadeza transbordaram nessa entrevista na TV, macho. E aí, galera massa desse país, estamos aqui de volta com o TV Marcha. Esse programa que a galera marcha abraçou, o Brasil inteiro abraçou. O programa teve fora do ar aí um tempinho, foi por excesso de energia no nosso estúdio. Mas nós estamos de volta e vamos apresentar logo para vocês nosso primeiro convidado, que é o Tonhão. O Tonhão, vocês sabem, conhece toda a delegacia do Brasil e conhece o código de cabo a rabo. Aí, principalmente o rabo, né? É isso aí. Vamos parar com essa graça e vamos direto ao assunto. Ô, Tonhão, conta aí pra gente. Qual foi o lugar mais estranho que tu fez amor? O lugar mais estranho que eu já fiz amor? É. Acho que foi no cotovelo. Pô, que maravilha, que coisa bonita de se falar, ó. Eu só não fico todo arrepiado, porque eu sou muito macho pra ficar arrepiado, entendeu? Vamos continuar o papo. Diz uma coisa aí pra gente. Tonhão, é verdade que tu tem uma coleção de sapato? Qual é, meu irmão? Não sei. Qual é? Vai encarar, Tonhão? Tá filha da bifa? Escuta aqui, quem é o perobão aqui do estúdio que tá escrevendo essa bobeira aqui embaixo, hein? É você, é tu? Quem é a bichona? Ah, é tu, né, bichona? Então toma! Vamos continuar a entrevista aí, continua. Como eu ia dizendo, Zeca, esse negócio aí de colecionar sapato é frescura de mel da Marcos e Cláudia Raia, moro? Grande resposta, Tonhão. Conta pra gente aí. Essa parada que tu tá armando aí com esses pivetes, que é isso? Bom, Zeca, esse lance é um lance musical meu e do polegar, porque é uma rapaziada aí de pivete que tá causando uma boa impressão, tocando um piano nas delegacias, moro? Sensacional, gente. Cláudia... Procura depois, gente. Eu abri porque realmente, para vocês marcarem um lugar que eu acho que é potente para uma pesquisa. Deixa eu parar de compartilhar. De personagens como essas, que historicamente. E aí, assim. As pessoas podem falar que muitas vezes a gente faz leitura anacrônica. Por exemplo, quando eu fiz o artigo sobre a Chica Manicongo, eu não faço uma leitura anacrônica, eu faço uma leitura sincrônica. Eu pego uma pessoa que, obviamente, ela não se chamava travesti no século XVI, mas eu coloco o lugar que ela se colocava enquanto que banda, que corresponde ao que a gente entenderia hoje como mulher trans ou travesti, entendem? Então, principalmente sobre os homens trans, e isso eu considero que é uma leitura transfeminista, muita gente fica esperando que a gente use os mesmos termos como se não tivessem correspondências com a nossa forma hoje. E tem uma sutileza nisso tudo, né? Tonhão, o próprio Anderson, que eu citei, outras figuras que a arte e a cultura, por que elas permitem? Porque essas pessoas em outros lugares seriam apagadas. E, de certa forma, ela era apagada nessa narrativa porque ali era sapatão que queria ser homem. Né? A gente poderia colocar aqui de Adorim, né? De Grande Sertão Veredas. Não seria pensada como um homem trans, né? Só que a gente hoje leria como um homem trans. O próprio João Guimarães Rosa não certamente pensou conscientemente de Adorim como um homem trans. Mas quem não garante, e a interpretação está posta, que inconscientemente isso estava posto, que era um entendimento de masculinidade trans, só não tinha esse nome. Então, isso eu acho que é uma leitura transfeminista, que é o desafio de fazer a leitura. E aí eu vou desembocar para algo que a gente que é negra, e particularmente eu sinto a falta desse recorte. Em geral, vocês vão ver isso com personagens brancos, mas muitas pessoas negras, e aí eu retomo uma amiga nossa em comum, algo que ela falava muito, a Alessandra Ramos Maqueda, né, Léo? Ela falava muito da leitura de apagamento da transgeneridade, particularmente das mulheres trans. Eu acho que tem um apagamento histórico também da transgeneridade de homens trans. Se eu disser para vocês de algumas figuras muito conhecidas do campo histórico, lidas como mulheres fortes, será que as pessoas aceitariam que eu dissesse que essas figuras femininas, de fato, poderiam ser entendidas como homens trans hoje? Eu sei que não. Inclusive, eu posso colocar algumas rainhas africanas que tiveram experiências de gênero masculinas, lidas como masculinas, e sem querer confundir a construção de gênero europeia com a africana,
ou iorubana, ou banto, conhecendo elas. Isso é uma conversa que as pessoas, como diz, né, no ditado, não estão prontas ainda para fazer, né? Mas que em algum momento tem que ser feita, porque isso é o trabalho dos acadêmicos. Não é ficar escondendo dados, porque isso agrada um grupo ou outro, ou não dizer que o dado está errado. Mas é de apresentar e discutir e fundamentar. Por que isso está certo e errado? O que a gente pode pensar diferente? Então, pelo menos essa linha, eu acho o transfeminismo, enquanto uma forma de perspectiva também de produção de conhecimento, prefiro que seja uma produção sustentada com ética, com alguma metodologia científica, não, pelo menos com a perspectiva crítica, né? Não precisa ser tudo produção científica, e não tem que ser, mas produções de conhecimento que tragam essas perspectivas. Então, eu queria jogar isso para vocês, esse desafio de buscar, e além dessas posições colocadas, dá o dia, inclusive, de se contradizer e de corrigir, porque a gente tem muita experiência de ser corrigido enquanto pessoas trans, né? Mesmo quando a gente está certa, isso que é engraçado, já passei muito por isso. Mas eu acho que é muito potente para a gente, inclusive para que, e aí vejam, é potente para a sociedade pensar, quando nós apontamos Diadorim, falamos, não é bobeira nossa dizer, não é porque a gente quer chamar Diadorim de homem trans, porque a gente tem fetiche. Não é porque a gente quer dizer que o Xandão é homem trans. Eu acho que a gente está falando algo para esta cultura. Não é que a rainha tal, que vocês dizem que a rainha, a gente considera que era um rei, que era um homem. Né? Um homem trans. Porque também tem essa coisa do trans que as pessoas colocam para apagar, se é homem ou mulher, né? Aí bota trans para apagar a dimensão da masculinidade e feminilidade. Então, eu acho que vale muito a pena, pessoal. É uma estratégia que eu acho que é muito potente. Tá bom? Falei muito, mas o Léo também super ajudou. Léo, obrigado, colocou tudo que é chat ali, de link no chat, para a gente conversar. A gente pode conversar, acho que tem muitas ideias aí. Oi, eu sou a Duda, sou do coletivo também. A Elô, como ela disse, ela precisou se ausentar, então eu que vou continuar aqui nessa parte de mediar, fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos escuros, ondulados na altura do ombro, eu uso óculos, eu estou usando uma regata preta e uns colares de miçanga que eu fiz. E agora eu queria agradecer, né, os nossos convidados por terem aceitado. A gente ficou bem feliz, estamos bem animadas. Agradecer o Ariel também, né, pela recomendação. Semana passada ele já fez um debate que foi mais uma aula mesmo, né, sobre a introdução ao transfeminismo, que foi ótima. Já adiantou, já deu uma prévia de vários temas aqui que a gente aprendeu agora. E eu ainda estou digerindo, né, tudo que a gente aprendeu aqui. Eu achei excelente, fenomenal a palestra de vocês. Muito obrigada, Léo, pelos links também. Eu já compartilhei no nosso grupo de debates, para as pessoas terem lá como material. E como o Ariel já tinha feito também uma bibliografia para a gente já pode incluir também, né, postar no nosso Instagram, para mais pessoas terem acesso, né, a esse conhecimento, a essa informação. E agora eu vou abrir para as perguntas, para os debates. Então, sintam-se à vontade para poder abrir o microfone ou também mandarem no chat. Gente, eu gostaria de falar rapidinho primeiro. Doutora Jaqueline, doutor Leonardo, é uma honra estar na frente de vocês aqui, mesmo que virtual. Léo, não lembro se você lembra de mim, mas eu comprei o seu livro pessoalmente no Sexy Box, lá no evento, só que eu tava assim, nossa, meu Deus, eu lembro de você no documentário que você falava que você era paramédico, algo assim. Eu fiquei assim, eu lembro que eu vi o documentário, eu fiquei assim, nossa, caraca, e aquele lugar assim, que eu sou da faculdade, né, onde é o Leonina, que é o Mackenzie. Então, o meu convívio social não é muito diverso, assim, né? Imagine, tem professor que fala assim, você é a primeira pessoa trans que eu conheço. Eu fico assim. Tem aluno que fala, eu fico assim. Então, eu fiquei naquele ambiente, fiquei assim, então, meu Deus, pessoas que parecem comigo, que têm as ideias. Eu fiquei tão emocionada que eu fiquei tipo, ai, meu Léo. Obrigada por ter assinado, inclusive. Jaque,
Doutora Jaqueline, nossa, você não sabe. Quando eu tinha lá 13, 14 anos, eu lembro de ler seus textos. Eu tenho 22 agora, eu lembro de ter seus textos e ficar assim, meu Deus, ai meu Deus. Sabe? E sempre foi muito bom ouvir tudo que vocês falaram, principalmente do Léo, falou das questionamentos e depois a Jaque continuou do que a gente precisa pensar, né? Eu estou no curso de Direito e o que a gente precisa pensar? Porque tem uma gama de coisas que a gente não consegue sustentar, por exemplo, que pela própria lógica do direito e funcionamento dele, às vezes uma decisão da STF que é muito importante, mas traz uma ramificação de outras questões que parece que a gente precisa resolver hoje. Que é tipo, as pessoas não estão conseguindo tirar o CPF, as pessoas não estão conseguindo acesso à saúde mais porque assim, nossa, elas têm um nome, elas estão conseguindo ter registro. E só dá um grande impulso para a gente seguir, sabe? E estou muito emocionado, porque, nossa, o meu sonho era sempre pesquisar e ver pessoas como eu e que pensam parecido, ou pelo menos ter um ponto de partida de, cara, gênero e sexo não é a mesma coisa, e a gente tem que repensar a masculinidade. Eu estou lendo atualmente o The Will to Change, da Bell Hooks, e eu estou na metade ainda, mas, nossa, é muito... A gente realmente precisa ter esse passo de ter muito amor e tentar ouvir, e o transfeminismo também eu acho que navega muito nisso. E não sei muito o que falar, porque, meu Deus do céu, foi incrível. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, Ariel. Um beijo, Ariel. Se cuide. Obrigada. Um abraço. Agora eu vou ler uma pergunta. A outra DM ela tinha feito, mas ela não pôde comparecer hoje, porque ela tá na aula. Aí então eu vou buscar aqui. Como aliados, pessoas não pretas e indígenas e cisgênero podem ajudar na luta? Falhou aqui, eu não entendi. Vocês estão me ouvindo? Sim, é porque na hora que você estava falando, deu uma falha aqui na internet. Não, tudo bem. Uma ADM nossa, a Bia, ela queria muito estar aqui, mas ela está em aula, mas ela deixou uma pergunta para a gente fazer, então eu vou ler a pergunta dela. Como aliados, pessoas não pretas, indígenas e cisgênero podem ajudar na luta? Você sabia que tem um símbolo dos transaliados? Tem um símbolo. Deixa eu até passar para vocês o link aqui. Pode falar, Léo. Deixa eu só achar o símbolo aqui. Acho que ajudar na luta é, primeiramente, para qualquer pessoa que não seja trans, mas que mesmo assim perpasse por vulnerabilidades sociais, né? Eu acho que é ter compaixão, empatia, né? Digamos assim. E reconhecer que tem demandas específicas, né? Tem ali algum tipo de elo que é complexo no sentido da transfobia ser estrutural e estruturante. Acho que tem que reconhecer isso. Assim como as pessoas brancas devem reconhecer o racismo que todas elas têm estruturalmente, as pessoas cis têm que reconhecer a transfobia que todos eles têm estruturalmente. E isso já é um grande passo, assim. Mas num quesito assim, mais prático da coisa, eu acho que é aquilo que a gente fala sempre, né? O Jaqueline sempre fala.
vai comprar, vai ler alguma coisa. Já leu de uma pessoa trans? Já comprou alguma coisa de uma pessoa trans? Já foi num show de uma pessoa trans? Já consumiu alguma coisa de uma pessoa trans? Coisas assim, isso também ajuda. Isso ajuda na prática, sabe? Segue uma pessoa trans? Segue uma pessoa trans preta? Segue uma pessoa trans com deficiência? Coisas assim, sabe? Isso também ajuda a beça, assim, porque às vezes a gente não tem, o fato de não ter contato, precisa ter contato, às vezes, claro que o contato cotidiano é muito importante, mas se você, de repente, minimamente já segue aquela pessoa, você já pode estar vendo ali o cotidiano da pessoa e ver como que a luta que ela tem, né, o cotidiano dela, e a partir dali você pode tirar conclusões e refletir, né? Eu acho que é importante também a gente fazer fazer mesmo esse tipo de troca mesmo, né? Mas procurar a gente, ler. Às vezes, por exemplo, a gente vê muito trabalho acadêmico, né? Que fala sobre nós sem nós, né? Chega a ser, seria irônico se não fosse trágico, porque, pô, como que a pessoa vai falar de transgeneridade sem citar uma pessoa trans? Eu já participei de banca assim, sabe? Então, ler o que a gente está produzindo, é falar junto com a gente, é falar menos sobre a gente, falar mais com a gente. Acho que por aí também é uma maneira de somar, sabe? E principalmente ouvir, né? Eu acho que a gente fala muito de lugar de fala, mas o lugar de escuta também tem que ser acionado. A gente escutar para poder refletir e tirar nossas conclusões das coisas. Sabe? O Adi Aliade aí. Eu, enfim, eu tenho um pouco de acho complexo, mas enfim, existe, né? Lá no site do Sexbox que tem isso aí, tem bastante material lá das bandeiras e tal. Então tá, é bem interessante. Acho que a Jaqueline caiu. Mas é isso, assim, acho que ajudar é isso, sabe? É fazer a prática mesmo. Que ótimo. Muito obrigada. E eu tenho uma pergunta. Quais são exemplos de práticas políticas que incorporam tanto a perspectiva transfeminista quanto a decolonialidade para promover a justiça social? Não entendi a pergunta. Cortou. A pergunta é: quais são os exemplos de práticas políticas que incorporam tanto a perspectiva transfeminista quanto a decolonialidade para promover a justiça social? Boa, entendi. Eu acho que não tem ainda, não. A gente pode pensar, é uma boa, mas tem que ser planejado, tem que ser pensado. Isso é um problema, gente, que vem desde quando a Kimberly Crenshaw cunhou o termo interseccionalidade. O termo interseccionalidade ele se refere a um princípio, sobretudo. Às vezes as pessoas tratam como um conceito apenas. É um princípio voltado para a prática. Ele é uma proposta prática, voltado para a reconstrução das políticas, para que, a Kimberly deixou isso muito claro no artigo que ela publicou, o originário sobre o tema, para que políticas de gênero e raça não se excluam mutuamente, né? Elas precisam se considerar mutuamente. E a gente pode incluir, deve, as outras, para mostrar o nível de complexidade. Se as pessoas mal conseguem pensar políticas de gênero e raça junto, imagina considerando outras dimensões. Já tem um problema na forma de pensar a política pública, de pensar a prática disso, entende? Então a gente podia imaginar e propor um monte de coisa, mas a gente já sabe que tem um grande problema. Quando as pessoas pensam hoje em políticas para pessoas trans, por exemplo, elas pensam numa caixinha,
uma caixinha que tem as pessoas trans. Como se a caixinha das pessoas trans não tivesse ali preto, branco, indígena, com deficiência, mulher, homem, pessoa não binária. Isso é só um exemplo. E é assim com todo mundo. É um viés que vem de uma determinada forma de pensar a política pública, que vem da dimensão dos novos movimentos sociais. Dos movimentos, diferentemente dos velhos movimentos sociais, como fala Maria da Glória Gon, ela explica os velhos movimentos sociais como os movimentos associativistas, sindicatos, que tinham uma proposta específica de ação coletiva, que vai se modificar com novos movimentos sociais propiciados principalmente pelos movimentos de mulheres, que vão se renudar em movimentos feministas, que o movimento de LGBTs, movimento negro, o movimento negro na forma como a gente entende hoje, que é diferente das formas antigas, que eram associativistas, inclusive, tá? A forma como a gente se coloca como movimento negro hoje é diferente, por isso que no movimento antigo existia um jornal negro, existia a parte de frente negra, existiam outras articulações que eram diferentes da concepção que a gente tem hoje de movimentos, não é só do negro, estou falando de tudo. Naquele contexto dos novos movimentos sociais, fazia todo sentido ter o grupo, dia do grupo de mulheres, dia do grupo dos homens, dia do grupo trans, dia do grupo... Para eles fazia sentido. Não no sentido como a gente tem hoje, de grupo de convivência, entendem? Assim, eu quero só falar para homens, é seguro esse grupo só para homens. Quero falar só para mulheres, é seguro esse grupo para mulheres. Ou pessoas não binárias, tá? É diferente. Se entendia que a política só cabia aquele grupo. Daí, redunda que a gente tem, de fato, hoje, as políticas públicas vocês vão olhar a política de governo, a política saúde da mulher, saúde do homem, né, saúde LGBT, e entra esse dilema que está aí explicitado, que há uma consciência maior, mas, em geral, ela se restringe a, em algum lugar lá na política de saúde da mulher, fala que tem mulher lésbica e tem mulher trans. Em algum lugar da saúde da população negra, fala que tem pessoas trans. Mas muitas vezes é só citar, né, Léo? Bota uma sigla lá, LGBT. Para muita gente a sigla já explica tudo. Então, na prática, tem o desafio, que eu não tenho como responder agora, a gente tem caminhos, a gente pode pensar juntas, de transformar este princípio em uma prática. A Kimberlé Crenshaw, quando cunhou o termo, ela não já deu a resposta, ela já apontou que tem um caminho. Aí as pessoas têm que pensar agora que é um desafio construir a política pública. O mesmo se dá quando se fala em decolonialidade, né? A gente tem uma produção que vai começar puramente acadêmica sobre decolonialidade, que, inclusive, a produção atual, decolonial ou contracolonial, ou até pós-colonial, depende de com quem que você está falando, ela vai ser muito mais ligada aos movimentos. Mas ela se alimenta muito, por mais que não coloque tanto, dessa produção que vai vir da academia, né? Da que a gente tem hoje. Ou que vão ser leituras outras que hoje são interpretadas como decoloniais, ou contracoloniais, ou pós-coloniais. Uma questão interessante pensar, por exemplo, que grandes referências do pensamento decolonial são pessoas brancas. Não são pessoas negras nem indígenas, né? Com todo o respeito, Aníbal Quijano, né? Pessoas que pensaram nessas questões. Mas isso não diminui a validade. É só pensar o desafio mesmo, né? De onde que eles são lidos. Mesmo que seja uma indiana, como a Gayatri Spivak, ou uma Lugones. Elas são lidas porque estão publicando na Inglaterra, elas estão lidas porque estão publicando no Norte Global, porque o Norte Global leu. Se a gente publica aqui, hoje é que a gente tem um movimento maior de ver pessoas, por exemplo, eu citei a Djamila, o Silvio Almeida, né? Outras pessoas que vão ser lidas, porque tem um movimento específico aqui particular, que aí a gente não tem tempo de entrar nessa discussão de classe. Qual é a classe média específica que se prontifica a divulgar e ler, né, essas pessoas? Tá? Tem um contexto econômico e que permite uma visibilidade. Mas ainda boa parte das pessoas que já produziram sobre essa perspectiva decolonial, principalmente indígenas, ainda não são lidos. Ailton Krenak, ele coloca muito bem, tem muita gente que escreveu antes dele. E eu poderia falar de todos esses que eu citei, muita gente já escreveu antes deles e não é lida.
sequer conhecida fora de quem está pesquisando e que conhece a produção intelectual negra, a produção intelectual indígena. E também a produção intelectual trans, né? Que aí traz mais desafios, tá? Da produção intelectual trans tem muito mais o que eu chamo de hora-leitura. As pessoas pensaram, produziram muita coisa que não está publicada necessariamente em livro. Né? Elas têm uma produção de conhecimento e que é difícil a gente aprender hoje, porque a gente vive uma transição muito grande da produção do pensamento trans para o escrito. Principalmente internet, blog. Então, tem uma transição aí bem desafiadora para a população trans, tá? Não sei se eu respondi, mas jogando ideias aí sobre essa questão. Ah, não, acho ótimo. Ontem a gente estava no grupo, né? A gente já tinha começado um debate sobre transfeminismo e decolonialidade, que o Ariel e a Natália trouxeram vários temas interessantes, e a gente realmente estava, né, nessa discussão de como o nosso entendimento, né, do gênero, da sexualidade, do corpo, é bem colonial, ele é intrinsecamente colonial, e como tudo isso que o Ariel falou até que seria anacrônico, né? Você falar de transexualidade em contexto pré-colonial, porque ele não vem, né, dessa forma, é uma coisa colonizadora. Então, é uma temática que eu até falei no grupo, que a minha cabeça vai explodindo, assim, de que tudo que você pensa, tudo que você conhece, você vai descobrindo que não é bem assim, que você está reproduzindo uma estrutura que te foi ensinada e realmente eu não consigo também pensar em políticas assim. Na semana que vem a gente vai estar discutindo, né, sobre os ambulatórios de saúde trans, que a gente vai ter o conselheiro estadual LGBT para gente para trazer esse debate, mas eu também não consigo pensar nessas políticas assim. Eu queria trazer. Eu fiz um artigo sobre. Tá para publicar. Sobre nome social enquanto política pública, porque depois da decisão do STF de 2018, meio que esqueceram que nome social existe, que ainda é uma política muito essencial. E eu estava conversando com a minha irmã outro dia, minha irmã ela é médica de OBS lá em Curitiba, e ela falou: Ariel, eu não consigo, eu tenho um paciente trans, ele precisa de um Papa Nicolau, a gente não consegue registrar ele. Eu falei assim, como assim? Isso não é, ele mudou o registro, tá com sexo masculino, eu não posso colocar uma consulta para ele. Eu fiquei assim, é o quê? Eu falei assim, é. Eu falei assim, é o quê? Ela falou assim, é. Eu fiquei assim, mentira. Ela falou assim, é. Eu fiquei assim, nossa, o sistema é realmente perverso. Daí passou uns 10 minutos e ela falou assim, Ariel, descobrimos, a gente tem que colocar que o paciente é trans no registro. No computador, a gente fala assim, trans. Daí ele pode ter acesso. Fica assim, esses 10 minutos que ela perdeu até descobrir isso é bizarro. Inclusive, eu já sabia dessa, mas nada eu tinha imaginado na minha cabeça. Quando eu fui mudar meu registro lá em 2019, já na minha cabeça, eu falei assim, vai me causar problema. Por isso, quando eu fui mudar meu nome para Ariel, eu mudei o sexo. Mas daí a gente tem outros problemas também, né? Porque se eu for para um país que está caçando pessoa trans, como os Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, etc., daí eu me fodo também. Daí você vê, né, que turismo, a gente nem tem direito a turismo, né, direito também. Se a gente tivesse dinheiro, a gente não tem nem direito a turismo. Nem direito a pesquisa, porque você vai fazer um mestrado, tem que ir nos Estados Unidos, tem que ir por... Parece que... Enfim. Aí não tem trans money, né? O povo do Pink Money ainda meio que se salva, né? Existe turismo gay no Irã. Eu tinha um enteado que foi para o Irã com o marido. Eu falei, bicha, confia, voltou super bem. A Ludmilla não tem uma música sobre a Malvina, né? Sobre as Maldivas, né? Eu sempre confundo Malvina e Maldivas. Mas você sabe que Maldivas, se ela pisar fora do hotel com a esposa dela, a companheira dela, lá é extremamente homofóbico. Ela pode ser presa. Para a gente é pior como trans, é pior. Tem pessoas trans na Rússia que foi aprovada a legislação, mesmo que estão sendo vistos casamentos, tá?
Então, se as pessoas se casaram, uma pessoa trans casou com uma pessoa cis, o casamento está anulado hoje na Rússia. É uma lei que retroage, olha isso. E na Itália, que eu esqueci de falar, mães e aí lésbicas estão perdendo a guarda dos filhos, porque como as pessoas têm uma dificuldade de entender que esse ataque aos direitos trans é um ataque aos direitos de quaisquer outras pessoas, né? Aquela música do Brecht, que ele fala, né? Primeiro vieram buscar meu vizinho, eu achei que não era comigo, eu não tinha nada a ver, eu não era negro, não era, né? Não era comunista, não era gay, e aí me pegaram uma noite, não tinha ninguém para estar comigo. Isso está acontecendo. Na Itália, lésbicas estão perdendo a guarda dos filhos. Tem também a situação de que tem pessoas trans que não vão poder retificar o nome. Tanto porque não querem, tanto porque tem questões burocráticas, familiares, por exemplo. Eu tenho amigos que eles não querem mudar porque não podem. Porque, por exemplo, tem pensão, ganham pensão e vivem da pensão. E aí, se ele mudar, fazer retificação, ele vai perder. E aí, assim, se a gente pensar toda a questão mesmo social da população trans no Brasil, ele vai deixar de receber um dinheiro que até então, por direito, ele é um direito dele, né? Que a vida dele não vai apagar porque ele fez transição, mas se ele deixa de receber, ele vai procurar emprego, será que ele vai conseguir trabalhar? Não sei. Vai largar o certo pelo duvidoso? Ele preferiu não retificar. Sabe? Tanto Então, que... Perdão. Não, perdão. É que eu trabalho no escritório de advocacia. Daí chegou e eu sou a cota diversidade lá, no sentido de o meu chefe me confia nas questões de diversidade que as empresas pedem para a gente assessorar eles, né? Tipo, eles falam assim, nossa, o que a gente faz agora que aconteceu essa batata trans aqui? Daí chegaram um momento que falou assim, Ariel, nome social para carteira de trabalho existe? Eu fiquei assim, nossa, não sei. Daí eu fui ver, só foi possível colocar nome social na carteira de trabalho em 2021, 2022. Você pensa, nossa, o governo Bolsonaro estava brigando para isso acontecer mais tarde. Eles adiaram, ficaram adiando com a advocacia da Geral da União. Mesmo assim, você tem que ir lá na normativa, entre 200 mil artigos, fala assim, possibilidade, nome social. E ainda não prevê nenhuma multa de empregador negar, e você pode procurar jurisprudência. Vai ter jurisprudência que vai falar que não é assédio moral, que não é violência, que não tem dano moral se o empregador não respeitar o nome social, se chamar no masculino, se uma mulher transformar no masculino, erra pronome. Tem falando que é assédio moral e dano, mas tem que falar assim, não, imagina, não é nada. É só, tá dentro da descrição do empregado, do empregador. Eles falam isso, daí você fica assim, Senhor Jesus, o que eu faço? Aí... complicado. Antigamente a gente tinha que entrar na justiça para modificar o nome. Eu esperei quase 3 anos para retificar minha documentação. Porque o juiz que tinha que dizer que a gente que é o que a gente é. Era muito bizarro. E hoje continua sendo assim, porque aqui na capital, na metrópole, a gente tem acesso, né, aos cartórios e tal. Mas se for uma pessoa que mora, de repente, num lugar mais no interior, sabe? Eu não sei, lá nesses locais, o cartório já é um ambiente super elitista. As pessoas se negam a fazer o trabalho delas. E não, dizem que não vão fazer e não faz. O meu caso foi esse. Eu moro em minha cidade, não é no interior, eu moro em São José dos Campos. São José dos Campos é a 4ª melhor cidade para morar no Brasil inteiro. Em 2019, eu falei assim, então, olá, aqui, paguei aqui as certidões, estou aqui, quero mudar meu nome para Ariel. Eu falei assim, ótimo, mudar o gênero também, né, o sexo masculino. Eu falei assim, não, obrigado. Eu falei assim, o quê? Eu falei assim, não, eu só vou mudar meu nome, porque eu sei que isso vai dar problema para mim. Eu falei assim, não, então, aqui a gente não faz desse jeito. Eu falei assim, como assim aqui a gente não faz desse jeito? Eu falei assim, não, porque o dono do cartório decidiu desse jeito. Eu falei assim, o dono do cartório é o STF, por acaso? Porque eu tô aqui a decisão do STF falando diferente. Eu falei assim, aqui a gente faz desse jeito. Falei assim, engraçado, né? Nossa, que no STF tá falando outra coisa.
E daí, por sorte, por ser uma pessoa privilegiada, eu tive acesso dentro da faculdade, os professores falaram assim, meu Deus, Ariel, isso é um absurdo. Eu falei assim, obrigado. É um absurdo mesmo. Daí um deles falou assim, eu vou ligar lá, um juiz daqui em São Paulo, ligou e falou assim, oi, tudo bem? Sou juiz, tal, você deve me conhecer porque eu sou famoso. Engraçado, né? Um aluno meu falou que você não quer mudar o nome dele. Falei assim, a gente faz assim desse jeito. Falei assim, nossa, seria engraçado se a gente ligasse para o UOL, para a Folha de São Paulo, para o Veja e falasse que vocês estão, sabe, você perder a licença do cartório. Seria muito engraçado isso. Falei assim, é engraçado. Qual é o nome mesmo do seu aluno, para a gente anotar, para ele vir quinta-feira mudar o nome? Senão eu teria que entrar na justiça. Com que dinheiro eu não sei. Sabe? E é um absurdo. O ANTRA fez o diagnóstico 2022, mesmas coisas. Sempre coloca uma parede, né? Você dá um passo, coloca uma parede. Já brota assim, pá. Do nada. Um buraco aparece. Incrível. Ainda tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que também tem a ver com a agenda transmasculina, no transfeminismo, que é a questão do banheiro. A gente vê muito relato de, né, em relação às mulheres trans travestis, né, que é mais visibilizado, mas o caso dos homens trans também tem casos. A questão é que os caras não falam muito e não é muito visibilizado. Mas a gente não consegue ir no banheiro em certos lugares porque não tem vaso, não tem porta, não tem papel. O papel é até o menos pior. Pior é quando não tem vaso, só tem aquela vala assim lá na parede, ou então é um mictório. Se a gente pensar assim, os caras que usam Packer, né, que é a prótese peniana, é caríssima. O SUS não dá, né, não fornece. Nem todo mundo usa o Packer, ninguém é obrigado a nada. E, sabe, não tem vaso. Aí, homem cis não faz cocô, né? Não tem pessoa com deficiência, não tem homem com deficiência, imagina. É um absurdo, assim. Eu tenho lugares que eu não vou mais por conta disso, assim. Para sair comigo, as pessoas têm que saber. E o banheiro, como é o banheiro? Porque isso acaba até o dia, assim. Tu vai sair para se divertir e tu acaba que tem que reivindicar coisa, sabe? Aí é melhor ir embora. Isso é um problema sério. Problema sério. Banheiro. Aí, quando é aquele banheiro que, por exemplo, que tem a porta, o vaso, né, que é único, né, que geralmente está um do lado do outro, aí, às vezes, tem um que está o mictório e não tem vaso, aí o feminino tem vaso. Eu vou no feminino com vaso. Nesse que tem porta, que é para um só. Aí, quando as mulheres veem a gente saindo do banheiro, elas ficam com raiva, né? Eu entendo, com razão. Mas eu falo, não, eu queria usar o vaso. As pessoas não entendem isso, né? E todo mundo precisa do vaso. Sim. Isso é um problema simples de se resolver. Não resolve por causa do dinheiro, porque as empresas, né, as instâncias, né, não querem ter o trabalho de fazer os banheiros todos com vaso, que é mais fácil fazer aquela vala ou botar um mictório do que botar um vaso. Mas seria simples. Tem até o que tá lá no projeto de lei, né, Jaque? Que tá Libera Meu Xixi, né? Sim, Libera Meu Xixi. Libera Meu Xixi, que tá lá. Está no Supremo. Vamos ver. Outro projeto de lei. Vários projetos de lei também. Tem esse do xixi, tem o de pessoas trans nos esportes, que cada estado teve um. Né? E lá em Vitória teve um que passou. Tem também o do... o de cotas trans, que ainda não... Aqui no Rio, acho que tem algumas pessoas que querem fazer projeto de lei. A Dani Balbi, né? Dani Balbi. Que é. Mas existe ainda muitos lugares ainda que tem muita resistência. E é isso.
é complicado. Mas, assim, a gente segue, né, fazendo o nosso trabalho. Eu acho que fazer o nosso trabalho é importante, fazer atividades como essa aqui que o coletivo sensibilizou em fazer. Eu acho que um exemplo de somar na luta é isso, assim, né? Fazer eventos como esse, né? Isso faz as pessoas refletirem, pensarem, escutar a gente, né? Ouvir. E a gente continua na luta, porque a gente não pode se dar nem o luxo de parar. E se parar, passa por cima. Se genialidade passa por cima. Já que falar um pouco do Congresso. Assim, eu mostrei para vocês o Congresso. Deixa eu mostrar aqui, gente. Vocês já estão convidados. Quem for aqui do Rio pode fazer a formação para ser monitor do Congresso. Quem estiver aqui no Rio. Aqui, ó. Aqui. Aí o nosso Congresso, eu tenho que abrir até a programação. É o Congresso da BET, da Associação. Não sei por que está abrindo essa tela aqui. A Associação Brasileira de Estudos da Transmocultura, a BET, que eu sou presidente. Deixa eu ver, por que o site no geral não está abrindo? Isso aqui é um tilt. Aqui, sinabet.com.br, tá? Vocês podem ver aí que é o Congresso da BET, o nosso 11º Congresso. A BET é uma associação de pesquisadores LGBTs que existe desde 2001. Nós temos 22 anos. Esse é o 11º Congresso. A gente faz de cada 2 em 2 anos Congresso Internacional. O tema deste ano é Ciência e Arte do Encontro Rio de Braços Abertos. A gente vai fazer na UERJ, tá? Universidade do Estado do Rio. E, assim, a gente já fechou simpósios temáticos. Tem um Mostra aí o nosso. Vocês podem mandar vários trabalhos, tá? Tem até 4 de setembro para enviar esses trabalhos, tá? Dos vários simpósios. A gente tem simpósio aqui, tem o Léo, eu, a Tifinodara. Tá aqui, ó, peraí, deixa eu pegar aqui. Tá? Eu acho que é o último. É o último. É o último. Tá aqui, a gente está com o Cauê, a gente está fazendo esse simpósio Transfeminismos, Teorias e Práticas para Além das Feminilidades, tá? E aí vocês vão ler, a gente está propondo outras formas de pensar feminismo, é basicamente o que a gente fez aqui, né, Léo? Falar para vocês mandarem debates, reflexões partindo dessas perspectivas de inclusão, aí vocês podem olhar outros, o nosso é aquele, e aí vocês podem apresentar trabalho até 4 de setembro, tá? Aí vocês entram aqui. Vão ter também as mesas temáticas. Por enquanto é resumo simples. Por enquanto é só resumo simples. Depois que manda o trabalho completo. Aí deixa eu pegar aqui. Já era para estar as mesas aqui. Deixa eu ver. 10 mesas. Eu vou pegar a programação. Está na programação. Falar dos monitores, Jaque. Eu vou falar daqui a pouco. As mesas aqui. Tem os minicursos que a gente está fechando. Tem várias mesas, diferentes temas. Tá? Temas que vão ser abordados, aí vocês veem a programação aqui direitinho, de 22 a 25 de novembro. E o que eu comentei dos monitores, eu vou mostrar aqui agora. A gente tem uma chamada para monitoria para quem morar no Rio de Janeiro, quem está no Rio de Janeiro, que não é só ir no Congresso fazer monitoria, voluntário, claro, é um trabalho voluntário, mas conseguimos uma parceria com a do David Miranda, do saudoso, né? Nosso deputado David Miranda nos deu uma emenda, a gente vai fazer um curso de organização e monitoria de eventos, tá? E que os monitores vão fazer uma formação para eventos e que vão aplicar no Congresso. Então, a gente vai ter aula presencial na primeira semana de novembro, lá na Central do Brasil, no auditório do programa Rio Sem LGBTfobia, durante a semana de 6 a 10 de novembro, divididos em 2 turmas, tem turmas que vai ser 9h30 ao meio-dia, ou turma da 1 da tarde às 3h30. Então, dá para a pessoa, né, articular essas turmas. Queremos chegar a 100 pessoas, tem todo, aqui no link, vocês vão ver, vocês clicam em chamada para monitoria. Tem todo o conteúdo da aula presencial da semana. No primeiro dia eu vou falar sobre a BET, né, explicar a história da BET. No segundo, o Léo vai falar de conceitos básicos e de identidade, gênero e sexualidade. No terceiro, nós vamos ter uma aula sobre habilidades sociais, relações interpessoais e networking.
Na quinta-feira, dia 9, sobre empreendedorismo social, gestão do tempo e gestão de eventos. E na sexta, que é a última aula presencial, sobre aspectos jurídicos básicos da gestão de eventos, utilização de softwares e outros dispositivos relativos à gestão de eventos. Vai ter na semana seguinte uma formação virtual, então o conteúdo que foi abordado presencialmente vai ser articulado virtualmente. Vai ter um Google Meet que eu vou criar para essa formação. E a formação prática na terceira semana, que é a do Congresso, da ABET. A gente vai dividir horários para os monitores estarem atuando no Congresso, participando de reuniões, organizando material, salas, recepcionando palestrantes participantes, orientando, esclarecendo dúvidas, na preservação de equipamentos e espaços e outras atribuições, ok? As pessoas vão receber, leiam com calma aqui, cada uma R$100, tá? Mas vai ter que participar da formação e vai ter que estar no Congresso, além de isenção de taxa para se inscreverem no Congresso, e também, durante a formação presencial, vai ter lanche. Então, vai ter lanche lá no Rio Sem LGBTfobia. Então, gente, entrem nesse link, quem for do Rio, quem está no Rio, porque isso aqui exige, né, que a pessoa esteja no Rio de Janeiro. Vai receber só no final o dinheiro, né? R$100 é mais simbólico, mas imagino que nenhum outro curso faz isso, né? Então, a gente tem essa diferença. Você pode fazer o cadastro aqui nesse link. Aí entra no link, faz o cadastro. Aqui. Não, esse anterior que você estava mostrando aí. O link da chamada? Da chamada, tá. É da chamada. Aqui. Aí dentro tem o link para o formulário para a pessoa se cadastrar. Nossa, caiu uma coisa aqui. É isso, a gente bota seus dados genéricos, aí pergunta se você é LGBT. A gente abriu para pessoas também. Não precisa ser só LGBT, né? Não, aí só para a pessoa LGBT falar aqui, descrever um pouquinho e explicar por que quer se candidatar a essa formação. É isso, gente. Então, quem se animar a fazer esse trabalho voluntário, vai ser muito bom. O congresso está muito legal. A gente vai ter um diferencial, que é a nossa programação. A conferência de abertura vai ser do professor C. Riley Norton, tá? Que é um professor transnegro da Universidade de Chicago. Ele vai falar sobre história racial do gênero e da sexualidade. Ainda não está aqui, mas na programação já era para estar. Falei, cadê? Eu confirmei já. A gente confirmou, cadê? Tá aí sim. Já era para estar aqui. Ó, tá aí aqui, sim. Conferência do C. Riley Norton sobre história racial do gênero e da sexualidade, né? Um professor transnegro. E no dia 24, conferência de encerramento com o Jack Halberstam. Ele deve falar, é muito conhecido, né? Ele é professor. Aliás, devia estar aqui a instituição dele, que é a Columbia University, a Universidade de Columbia. Ele vai falar sobre a arte queer do fracasso. Então, a gente tem um evento que tem abertura e encerramento com professores trans. E quem abre é negro. Transmasculinos. Que a presença desse transmasculino fez lá, hein? Oi, não ouvi. O que você falou? Que a presença desse transmasculino fez lá, hein? Pois é. Então, vamos lá. É isso, gente. Estão convidados. Entra aí, vocês já anotaram, é só olhar. Deixa eu parar aqui de compartilhar. É isso, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida, algum apontamento que queira fazer aos doutores? Bom, Me aguarde no Rio de Janeiro. Não venha. Uhul! Vai ser semana de prova? Talvez. Eu que faça a final depois. É isso aí, você que lute. E tem alojamento estudantil, então para os estudantes não tem problema, tem alojamento estudantil, é só se juntar com o povo. Muito obrigada, gente, por a Jaque e o Léo por terem aceitado, né, nosso convite. Nós ficamos bem felizes, né? A Elo que fez mais essa parte da organização, né? E a gente está bem feliz de estar tratando, né, durante esse mês sobre temas que envolvem transexualidade
E tem uma frase que é tipo, se os direitos que eu tenho, outras pessoas não têm, então eles não são direitos, eles são privilégios. E aqui eu percebi que eu tenho vários privilégios que eu mesma não percebia que eram privilégios. Como o Léo falou, da questão do banheiro, é uma coisa tão básica, né? Tão mínima e passa tão despercebida no nosso dia e acaba não valorizando, né? E vendo que, porra, não poder fazer um xixi, não poder fazer um cocô, tipo, é uma coisa tão absurda. A questão do nome, o direito, né? O primeiro direito do ser humano, assim, o direito mais básico de você ter um nome e ser chamado pelo seu nome. E eu acho que realmente é bem importante para abrir, né, a nossa mente sobre os nossos privilégios e falar sobre isso e lutar, né, para que deixem de ser privilégios e se tornem direitos, porque todo mundo vai ter acesso. E agradeço novamente pelos apontamentos, pela aula, pelo debate e espero que a gente possa colaborar de novo futuramente. Eu já mandei no grupo, né, os links, e aí no final de semana a gente vai trabalhar para conseguir disponibilizar esses materiais de reflexão das pessoas, e eu acho que é isso da minha parte. Obrigada, amores. Beijo, Maria Eduarda. Ariel, obrigada. Mia, todo mundo aí. Obrigada, Léo. Parceria Valeu. sempre. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Tchau, Ariel. Tchau, Ah, pessoal. vocês seguem a gente, né? Então, tira a foto. Os nossos Instagrams. Tirar uma Está no foto. Instagram. Tira aí, Jaque. Tu sabe tirar? Ah, peraí, é porque, como eu não criei, eu até consigo fazer, mas eu não consigo pôr tela cheia aqui, deixa eu ver. Porque é Eu também não diferente. sei botar tela cheia aqui, não. Eu consigo tirar. Faz a pose, faz a Então tira. pose. Então tá. Então tira aí, depois tu manda. Oxi, pera. Ah, que ótimo, o computador está sendo de travar, um momento. Pera, 1, 2, 3. Tirei! Falou. Beijinho, gente. Até logo. Beijo, tchau, gente. Muito Tchau, obrigado. Gente. Bom fim de Tchau. semana. Muito bom final de semana. Realmente.